Agora temos imagens ao vivo de Uberaba, céu claro com poucas nuvens, né? O dia voltou a esquentar, pelo menos durante a tarde. E um outro problema é a umidade relativa do ar, que está a 44% e por volta das 3 da tarde deve cair ainda mais. Por isso, claro, a hidratação é fundamental. Pois é, e dias quentes, dias frios, tempo seco, assim é o outono. Por isso é preciso tomar cuidado com os problemas respiratórios. De acordo com os especialistas, nas baixas temperaturas há um aumento das doenças respiratórias em 40%, principalmente com problemas alérgicos como gripe, asma, rinite. E para falar mais sobre essas doenças respiratórias e dar dicas de como evitá-las, está aqui conosco o pneumologista Wilson Carneiro. Muito boa tarde, obrigada pela presença, doutor. Boa tarde. Então, como a gente viu, né, um problema sério que a gente enfrenta aqui na região, a partir dessa época do ano, é a umidade relativa do ar, né? Provavelmente ela já vai cair a índices, assim, aquilo que a Organização Mundial da Saúde recomenda como prejudicial à saúde. Eu falei sobre a hidratação, isso realmente, assim, é o primeiro de tudo, né? É o primeiro e o mais importante, né? É o mais barato, o mais eficiente e praticamente todas as pessoas têm acesso. É muito importante que a gente beba bastante líquido. Esse líquido pode ser água, pode ser leite, pode ser esses isotônicos. O refrigerante ele tem uma falsa sensação de hidratação. Então, eliminar o refrigerante pensando na hidratação. Outra coisa importante é em relação ao controle ambiental, né? A velha história da panela com água quente e das bacias no quarto. A gente sempre frisa isso. Isso não tem nenhuma eficiência, porque o volume de água que tem dentro de uma panela ou dentro de uma bacia não é suficiente para que essa água evaporada melhore a umidade do ambiente, não tem jeito. O que pode ser feito artificialmente é colocar os umidificadores. Tudo bem, os umidificadores têm um certo preço, um certo custo, mas quem tem condição pode colocar o umidificador. Em relação também a toalhas molhadas, é a mesma coisa da panela. Não tem um volume suficiente para que haja um aumento da umidade relativa do ar naquele ambiente. No caso, a baixa umidade dessa época, o tempo seco, é o único fator que causa tanta gripe nessa época, doutor? Não, a gente tem alguns fatores, é um conjunto de fatores. Existe uma coisa que é a alteração da variação da temperatura em relação ao dia e à noite. A gente tem dias quentes e noites frias. Essa alteração climática, nas pessoas sensíveis, que são os alérgicos, pessoas que têm rinite ou asma, e nos extremos, crianças e idosos, essa população sofre mais com essa oscilação. Então, a própria oscilação de temperatura. Também relacionado com a temperatura, tem a proliferação do vírus da gripe, o influenza. O vírus da gripe, ele se prolifera, ele passa de uma pessoa para outra com muita facilidade nessa época do ano, coisa que não acontece no calor, porque o calor mata o vírus. Então, nessa época é muito importante, nós estamos vendo de todos os dias a importância da vacinação da gripe, né? Então, a vacina contra a gripe, que na verdade deveria ser para toda a população, infelizmente o governo ainda não oferece para toda a população, mas as pessoas que têm condição deveriam tomar. E para aqueles grupos específicos, eu acho que aqui vale a gente refrisar, né? Gestantes, crianças pequenas, idosos, e esse ano tem um novo grupo que são as pessoas de risco, as pessoas, os asmáticos, diabéticos, pessoas que têm doenças crônicas, que essas pessoas elas sofrem mais com a gripe. Então a gente tem aí o clima seco, as alterações de temperatura, a gripe, né? A própria alergia, que nessa época a pessoa fica mais sensível, a pele fica mais seca. Então, é um conjunto de fatores que contribuem. Doutor, o senhor falou sobre a questão da gripe, né, que é transmitida pelo vírus. Esses mesmos cuidados valem para o resfriado? Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é o vírus do resfriado comum é um vírus mais simples, né, e a intensidade dos sintomas. O resfriado comum, ao contrário que a maioria das pessoas pensa, é mais comum no verão, né? E a gripe mais comum no inverno. E a gente gosta sempre de dizer o seguinte: gripe é um resfriado forte e o resfriado é uma gripe fraca. Então o resfriado ele dá mais sintomas de coriza, uma leve indisposição, aquilo dura um dia ou dois, sem maiores repercussões. A gripe não. O vírus da gripe ele tem um ciclo que dura ao redor de uma semana, e o pior da gripe nem é a gripe, são as complicações pós-gripe. Porque o vírus da gripe ele leva a uma queda de resistência, essa queda de resistência favorece infecções. Então, a pessoa pode ter sinusite, pode ter pneumonia e pode complicar uma doença já pré-existente. Ô, doutor, e é muito comum, assim, quando algumas pessoas têm gripe e resfriado, pensam, não vou ao médico por causa disso. Aí tem aquele cuidado da automedicação, né? Mas existe algum remédio que pode, com todo cuidado, tomar ou é realmente melhor não?
existe uma diferença entre o ideal e o possível, né? O ideal é que qualquer sintoma a gente procurasse um médico. Evidentemente que todo mundo sabe que isso é impossível, né? A população não tem condição para isso e nem tempo, né? Então, aí entra o bom senso. Se a pessoa sabe que ela não tem alergia a determinados medicamentos, né? Tipo paracetamol, dipirona, são remédios sintomáticos, ele pode tomar, isso não vai causar problema nenhum. Mas se a pessoa já tem alguma doença concomitante, por exemplo, um hipertenso, ele toma um antigripal. O antigripal tem descongestionante, pode alterar a pressão. O diabético, ele toma um corticoide, vai alterar a diabetes. Então, depende. Se é uma coisa leve, a pessoa é saudável, é nova, não tem complicação, não vai ter nenhum problema ele tomar um antigripal normal. Mas se é uma criança, um idoso, uma pessoa que já tem uma doença concomitante, ele não deve, logicamente, optar por tomar remédio e, se tem alguma complicação, procurar imediatamente assistência médica, né? O senhor comentou que também é um período comum, né, de desencadear aquelas doenças alérgicas, como rinite, a sinusite. Tem alguns cuidados para que esses problemas não se tornem crônicos fora dessa época? Sim. Hoje a gente, em termos de classificação, assim, uma coisa didática, a gente divide a rinite, a asma, em doenças, a rinite em persistente ou intermitente e a asma incontrolada ou não controlada. Isso é um termo técnico, mas que ajuda muito. Na prática, o que significa isso? Se a doença tem sintomas, por mínimos que eles sejam, a doença está fora de controle. Então, o ideal é manter com o médico que dá aquela assistência, seja o pediatra, o clínico geral ou o especialista, o controle da doença. A doença bem manejada é uma doença que não vai dar problema, né? Asma mata? Sim, a asma pode matar. Qual asmático que morre? É o asmático que não toma conta da sua doença. O asmático bem controlado, praticamente impossível que ele vá morrer de asma. E assim vale para todas as doenças, né? Então esse controle periódico é fundamental. E outra coisa, gente, nessa época do ano que o tempo já está seco, não ficar colocando fogo em mata, né? Em objetos, em lixo, porque só piora a situação de todo mundo, né? Porque todo mundo vai sofrer, não só quem tem alergia. Falando em fogo, automaticamente, né, a gente lembra de fumaça e fumaça lembra de cigarro. Então, obviamente, em qualquer época do ano, e principalmente nessa época, as pessoas que já têm esse problema, o cigarro vai ser um grande fator que vai piorar a situação. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.